que em meus escritos fala um psicólogo sem igual é talvez a primeira constatação a que chega um bom leitor. Nietzsche, me amo. Nesta aula será apresentada a transvaloração nietzschiana de que a razão ela não é suprema ou soberana. O nosso raciocínio lógico e pensamento, a gente vai ver que, na verdade, ele é escravo e reflexo do nosso corpo e de suas vontades. Como dirá Freud mais tarde, ao ler os textos de Nietzsche, o eu, o ego, não é senhor em sua própria morada. E isso traz uma implicação clínica importante para terapeutas, de como nós vamos trabalhar com o nosso paciente. Então, ao final dessa aula, você vai entender o que de fato a gente precisa acessar no nosso paciente, partindo dessa premissa, de que a consciência não é o que mais importa. E a gente está acostumado com a ideia de que nós somos livres pensadores, fazemos as coisas por livre-arbítrio, de que basta pensar e querer que a gente consegue executar. Não é bem assim. Vamos à aula. O primeiro livro de Nietzsche, escrito em 1872, chama-se O Nascimento da Tragédia. E ele tem esse nome, não é ao acaso. Nietzsche vai dizer o seguinte, que a psicologia moderna ela é herdeira de uma filosofia falida, de uma filosofia que se apoia em conceitos frágeis. Que filosofia é essa? Frágil, falida, segundo Nietzsche. É a filosofia grega a partir de Sócrates e de Platão. Para Nietzsche, esse é o nascimento da tragédia. Com esses caras, começou-se a criar a ideia de que o mundo que importa é o mundo racional, as ideias, os pensamentos, e não mais um corpo vivido, o mundo do corpo, do físico, o mundo real, o mundo palpável. A partir desses caras, começou-se a orientar a filosofia para uma busca de verdade suprema. E essa verdade, para eles, estaria fora do corpo humano. O corpo passa a ser uma espécie de obstáculo indesejável. Então, vamos lá, excremento, sede, fome, vontades, paixões, tudo isso, para esses pensadores gregos, obstrui o ser humano, atrapalha o ser humano. E pensar logicamente é o caminho para buscar a verdade. Todo esse corpo, ele é indesejável. Essa foi a mensagem que passou Sócrates. Essa foi a mensagem que passou Platão, de que através da consciência nós seríamos soberanos. Descarte o corpo, fique com a lógica, é isso o que importa. E esse argumento, ele é bem ilustrado pelo famoso mito da caverna de Platão. Nessa analogia, é como se todos nós estivéssemos acorrentados pelo pescoço, braços e pernas em uma caverna escura. E nós estamos olhando para a parede dessa caverna. E atrás de nós tem uma fogueira, e atrás dessa fogueira tem a porta dessa caverna. Então veja, tem a porta da caverna lá atrás, tem uma fogueira, nós sentados para a parede e uma parede. Né? Então nós vemos sombras nessas paredes através da imagem que está lá fora, projetada pela luz da fogueira. Né? A fogueira projeta na parede, nós enxergamos a parede, sombras do que acontece lá fora. Digamos, sei lá, uma mulher passa lá fora. Nós vamos ver sombras de uma mulher. Né? A mulher, aí a fogueira e a luz na parede, sombras de uma mulher. Né? O que Platão vai dizer? Que essas sombras que nós enxergamos são o mundo físico, esse mundo que nós habitamos. Esse mundo dos desejos, das vontades, do corpo, do excremento, né, do sexo, da vulgaridade, esse mundo físico que nós habitamos. Tudo que nós olhamos e tudo que nós sentimos, para Platão, é uma sombra projetada, não é a realidade. Ele vai dizer que imagine que um desses caras que está na caverna consegue se desprender, vira-se e vai até lá fora. E lá fora ele vai enxergar a realidade. Mas, claro, ela vai queimar a primeira instância a luz dos olhos. Ele vai querer voltar
para avisar os outros que ele se libertou, está enxergando agora a realidade e ninguém vai acreditar ou querer sair dali. Mas para Platão, esse mundo do cara que se desprende e consegue ir lá fora é o mundo dos objetos perfeitos, é o mundo da ideia. Entenda o seguinte, tenta imaginar uma galinha. Imagine uma porta. Imagine um avião, ok? Uma criança. Esses objetos que você pensou, eles não existem como você pensou, no mundo nosso, dos sentidos. Né? Você imagina uma cadeira perfeita. E quando você vai imaginar, ver uma cadeira no mundo, você vê ela tem uma, sei lá, uma perna menor, ela é de madeira, ela tem cupim, o assento é um pouco mais para o lado. Quando você imagina uma criança, é o simbolismo de uma criança. Essa criança não existe no mundo. Esse real nosso aqui. Você consegue entender? Quando você imagina, sei lá, um martelo, é uma ideia de um martelo perfeito. O martelo da vida real, ele é tudo, às vezes, mais torto, lascado de um lado, certo? Então, só que olha só, para Platão, a realidade é o objeto que você imaginou. O que está fora da caverna, que é o real, quando alguém se desprende e vai olhar, são essas ideias. É o raciocínio lógico. É a imagem perfeita de um objeto. É o mundo das ideias. E este mundo que nós habitamos, que seria as sombras refletidas, não passa de sombras desse mundo real, desse mundo perfeito das ideias. Veja, então para Platão, a realidade é o objeto que você imagina, é o raciocínio, não é um mundo físico. E o objeto real, que para nós é real, né, esse mundo físico dos sentidos, para Platão não é real, ele é a sombra das ideias. Acho que deu para entender a ideia. No mito da caverna, ele diz, você está enxergando sombras refletidas de imagens reais lá fora através de uma fogueira. Para Platão, essas sombras refletidas é a nossa realidade aqui do ser humano. Eu falando aqui, você com vontade agora de peidar, de arrotar, de comer, de fazer sexo, isso para Platão não é, isso são sombras. O mundo real é o mundo das ideias, é o mundo do ideal, é o mundo do raciocínio lógico. Então veja que desgraça, diria Nietzsche, que o jogo aqui de inversão que não faz esse filósofo e Platão baseado em Sócrates. Para quê? Para se dar bem na vida, é claro, vai dizer Nietzsche. Esse filósofo ele vai dizer que o mundo real, que é o que você enxerga, sente, é falso. É falso, isso aí é sombra. Verdadeiro mesmo é o mundo que você pensa, que você projeta. Veja, ele está criando um mundo fora do mundo. É como alguém em uma prova de matemática, não sabendo as questões, ou ir mal na prova, e dizer, bom, a partir de agora eu defino que essa questão que eu errei não importa, porque eu errei. O que importa é outra coisa. E aí a pessoa diz uma outra coisa como balizador. O que importa é a cor da meia que eu estou usando. Vocês entendem? E para Nietzsche isso é uma sacanagem tremenda. Ali é o nascimento da tragédia. Quando para-se de dar valor para a vida como ela é, nos seus excrementos, nos seus gozos, nos seus pecados, nos seus riscos, nas suas relações, nas suas raivas, nas suas paixões, e começa a se dizer que o mundo das ideias, o mundo da razão, o mundo da dialética que é o que vale, e não o mundo físico. O mundo físico é uma barreira a ser superada para a gente chegar nesse ideal de verdade, que reside onde? Fora do mundo. Como isso era antes de Sócrates e Platão na Grécia Antiga, segundo Nietzsche, os pré-socráticos, os cínicos, eles não viam a verdade fora do homem, no mundo das ideias. Não importava tanto o objeto perfeito, a cadeira perfeita que não existe, o refinamento do pensamento perfeito, da libertação através da lógica. Mas sim, a verdade está entre os homens. O que vale é a experiência vivida, o real.
As paixões eram expressas, faladas, cantadas, os caras subiam, faziam oratórias, as pessoas bebiam, faziam orgias, beijo, amor, sexo, traição, putaria. Para Nietzsche, essa época pré-socrática, antes de Sócrates inverter o tabuleiro, nessa época existia vida pulsante. Existia um conceito que nós vamos ver mais tarde, na teoria nietzschiana, que se chama potência. A vida era consumida, a vida era vivida. O que aconteceu foi que Sócrates, e mais tarde Platão, seu seguidor, que segundo as palavras de Nietzsche, era um feioso, era um asqueroso, que tinha uma mulher feia. E o próprio Sócrates vai dizer, o segredo de um bom filósofo é casar com uma mulher feia. Ou seja, ele era um perdedor no mundo real, certo? Ele não conseguia lá conquistar as coisas que ele queria no mundo real. Daí ele vai lá e inverte o tabuleiro. Diz, parem de prestar atenção no mundo real. Vamos criar um outro mundo fora dele, e este que eu sou bom é o verdadeiro. Ele cria um mundo fantasioso, onde lá ele é o vencedor. O mundo das ideias. Pronto. Neste mundo, Sócrates era o cara. Vamos negar o mundo da vida, dos desejos, impulsos, porque tudo isso é falso. Tudo isso atrapalha. Nesse eu não sou bom, não tem graça. O que vale é o mundo das ideias, do raciocínio lógico, do debate, da dialética. Vamos trabalhar para tornar o homem através do pensamento puro, nobre, elevado. Veja, saindo da onde? Do corpo e indo para o metafísico. Cria-se um mundo paralelo onde lá ele é rei. Porque aqui nesse mundo, que ele enxerga, sente, cheira, toca, ele não é bom. Então o que vale é o outro. E Nietzsche vai olhar para isso e dizer, seu Falciane, tu tá criando um mundo imaginário, porque nesse mundo tu te dá bem. E esse é o nascimento da tragédia. A tragédia se dá no início com Sócrates, quando ele nega a vida para criar um mundo da razão, do predomínio da lógica. Um mundo além física, metafísico, um mundo que não existe. Ou alguém aqui já viu alguma ideia aí andando pela rua? Alguma ideia aí pagando no caixa do supermercado? Olha, lá vai uma ideia. A mesma crítica Nietzsche vai trazer à filosofia cristã. Sou similar. Se nesse mundo você sofre, você é um pobre coitado, não se preocupe, não se indigne, não queira mudar o status quo. Não vá lá tentar destronar o rei ou o poderoso que se dá bem. Não, não, faça nada disso. Aceite com parcimônia. Se a vida bater em você, dê a outra face. E aí, nesse mundo você vai sofrer, fato. Mas daí, depois que você morrer, você vai ir para um outro mundo e lá você vai ser recompensado. Lá vai ser o máximo. Metafísica. Não nesse. Nesse você vai se ralar. Mas aceite isso. Que daí, meu filho, algo bom vai acontecer depois que você morrer. Então, nas palavras de Nietzsche, o caso Sócrates representa um erro. Toda a moral do aperfeiçoamento, inclusive a moral cristã, foi um erro. Buscar a luz mais viva, a razão a todo preço, a vida clara, fria, prudente, consciente, despojada de instintos, em conflito com eles, com esses instintos, foi somente uma enfermidade, uma nova enfermidade. E de maneira alguma um retorno à virtude, à saúde, à felicidade. Ver-se obrigado a combater os instintos é a fórmula da decadência. Fecha aspas. Então, para Nietzsche, tudo isso tem um nome: metafísica. A filosofia, até então, a partir de Sócrates e Platão, cria um mundo que não existe. Metafísica. Além da física, além do real. Veja essa palavrinha: imaginário. Fernando Pessoa, num dos poemas mais bonitos que tem, chamado Tabacaria, vai dizer: a metafísica é a condição de quem anda indisposto com a vida. E nós vemos isso nas influências das terapias modernas,
que, retomo, vão beber dessa filosofia socrática, racionalista, dos debates, do argumento lógico, do tipo, eu vou mostrar ao paciente uma outra forma de pensar. Nós vamos debater uma ideia e com isso ele vai mudar o estado interno dele, através do pensamento, da lógica, puramente da conversa racional. A razão comanda, ela é soberana. E isso, para Nietzsche, é muito frágil. E não à toa, eu recebo muitos pacientes que dizem: entendo racionalmente, Fernando, os argumentos que meu antigo terapeuta trazia. Sei que seria bom daqui a pouco eu me expor mais a determinada situação, sei lá, sair mais, comer menos. Ou eu entendo que eu não sou um fracasso quando eu vou mal numa prova ou no trabalho, que eu não sou um fracasso tão grande quanto eu sinto ser, mas eu continuo sentindo que eu sou um fracasso. Eu entendo racionalmente, mas eu continuo sentindo como se isso não fosse verdade. Por quê? Porque provavelmente o outro terapeuta trabalhou em cima da razão. E ela não é suficiente. O que Nietzsche vai propor é uma terapia pé no chão. De que existe um físico, uma terapia darwiniana, biológica quase. Nietzsche vai dizer: todo filósofo até aqui traçou uma guerra contra o corpo, contra a sua forma de manifestação, contra os instintos, contra as paixões. E esse tipo de filosofia que traça uma guerra contra si mesmo é uma filosofia covarde, é uma filosofia decadente. Nietzsche vai propor uma filosofia, nós vamos ver ao longo do curso, pró-vida, aceitando e incluindo esse corpo como ele é. Ele vai ser o primeiro a dizer, ao invés da gente olhar para fora do ser humano, em uma metafísica, em outro planeta, no mundo das ideias, no mundo pós-vida, nós vamos olhar para o ser humano para buscar a resposta. Nós não vamos dizer que o que importa está fora da caverna, está na caverna, dentro dela. Nós não vamos ter que eliminar o corpo, domar o corpo. Nós vamos mergulhar dentro do corpo, nas profundezas dele, ver o que a gente encontra. E aí, o que Nietzsche encontra? Né? Vocês devem se perguntar. Tá, e aí, o que Nietzsche encontra quando a gente mergulha? Bom, muitas coisas que a gente vai ver ao longo das aulas. Né? Mas nessa aula, ou a temática dessa aula, é que a razão tem as suas limitações. Entendam isso. Ela é, na verdade, não soberana sobre o corpo, como uma entidade divina que coordena o corpo. Muito pelo contrário. Veremos que ela é serva do corpo. Então vamos seguir por essa ótica, ok? Vamos devagarinho. Nietzsche vai começar a olhar para o corpo e para a natureza, para buscar a sua filosofia. Ele vai começar a ver que o que opera dentro desses ditos corpos unitários, na verdade, é uma multiplicidade de forças. Como assim, Fernando? Quando você olha para uma montanha, tendemos a classificar, para tentar dar previsibilidade à nossa vida, aquela montanha como uma unidade. Muitas vezes até a gente dá nome para a montanha, né? Ah, Everest, Pico, sei lá o quê, Fuji, sei lá, nome da montanha lá. Everest. Só falta botar dois olhinhos e uma boca. A gente faz isso. Se vocês observam nuvens, a gente tende a ver seres com olhinho e boca. Isso é para dar conforto, previsibilidade no mundo que, na verdade, é só força andando para lá e para cá. Não existe uma montanha por si só. Existe um aglomerado de matéria que se colidiu e subiu essa montanha e que ainda opera. Ela não tem começo e fim, certo? Olhe para dentro do ser humano. Vamos ver o que a gente enxerga. É um conjunto de células, bactérias. E dentro das células e bactérias, outras espécies de microcélulas e organismos. Tudo em movimento, tudo se chocando, tudo se atritando, tudo se formando a partir da ação e reação de substâncias químicas. Esse é você no micro.
Tendemos a agrupar esse conjunto e chamar isso aqui é um órgão, isso aqui é o pulmão. Mas olha dentro do pulmão, um monte de energia se chocando. Isso é veia, isso é uma veia, isso é uma artéria. Mas não existe uma unidade nessas coisas. Esse é o João, esse é o Pedro. Não existe uma unidade nessas coisas. Elas são, assim como a montanha, um agregado de forças, um mar, um magma de forças em disputa. Você consegue entender? O mundo. Aí sim, vamos pegar lá Heráclito. É um rio, é um devir, é um rio que flui, é uma constância de energia se chocando. Não tem dentro de você uma unidade de partícula, um átomo, que antes era indivisível, e aí você olha dentro do átomo e ele já é divisível, com prótons e etc. E tu olha dentro do próton e já tem outra. Não tem uma partícula una que diga isso aqui é a vida. Como se há tempo atrás achava que a glândula pineal seria a alma dentro do corpo. Você viu que não é? Não tem dentro de você essa unidade de partícula. Não tem, portanto, um homenzinho dentro de você puxando, assim, como se fosse marionete, né, com aquelas cordinhas movimentando, assim, as ações. Ah, vou levantar o braço e tal. Existe um amontoado de forças que operam, que se chocam, que colidem, que uma consome a outra, uma sequestra a outra. Então Nietzsche vai dizer: o que eu vejo são forças em movimento e colisão. E aí, Nietzsche vai começar a questionar de onde nós temos essa ideia platônica, socrática, positivista de consciência e unidade do ser. Essa ideia que nós temos uma individualidade pensante fora do corpo. Existe o nosso corpo e existe aqui a nossa alma, existe esse ser aqui, né? Essa coisa que não é corpo. Veja, e esse é um conceito fundamental. Nietzsche vai trazer a ideia de que não existe unidade. Em cada unidade aparente, existe um atrito de forças. Então, quando você olhar para o seu paciente, você não tem que se direcionar à glândula pineal, dizendo vamos debater racionalmente as coisas. Esse racional nem sabe direito o que está acontecendo. Nós temos que olhar para esse atrito de forças que está ali diante da nossa frente. Isso que nós vamos aprender ao longo do curso. Você é o devir, esse rio que flui, e toda a natureza é isso. E olha que bonita essa transvaloração. Sai-se de uma ideia de cosmos organizado, divino, com propósito, para um cosmos desorganizado, caótico, e que o que existe são forças que se atravessam, se dominam, disputam. Pense num vulcão e aquele magma indo para lá e para cá, e outras forças andando. Ai, que horror! Sim, a filosofia nietzschiana é para os corajosos, e ele avisa isso no início dos livros. Quem tiver coragem de seguir em mar aberto vai sentir aquela náusea, aquele enjoo por causa das ondas do mar. Mas segure forte, firme no leme, siga adiante, que nós vamos mergulhar nas profundezas do ser humano. Aí, para Nietzsche, está a verdade, não no mundo das ideias, no mundo bonito, onde eu sempre vou viver. Né? Mesmo quando eu morrer, eu vou viver, eu vou para um outro lugar feliz. Vale Encantado, uma coisa bonita, todos dançando juntos, pulando. Nietzsche não vai nem entrar no mérito disso existe ou não existe. Nietzsche vai dizer, isso é metafísica, e eu vou fazer uma filosofia com base no que vê-se na física. Com base do que eu vejo um corpo, eu vejo forças, eu vejo podridão, coisas que apodrecem, eu vejo coisas que comem outras coisas, eu vejo disputa. Agora, é mais agradável pensar que ao invés de eu ser um amontoado de bactérias e células que opera através de forças que se colidem, que eu sou Fernando, que eu sou puro, que eu sou eterno,
que o meu sofrimento vai ter um motivo, que ele vai ser recompensado, que quando eu morrer eu vou deixar esse corpo, vou habitar um outro lugar bonito, que eu estou sempre em constante evolução, que tem alguém que cuida de mim no sentido maior, né? Que eu não estou sozinho. Mas para Nietzsche isso é metafísica. Ele quer quebrar as muletas que nós usamos, metafísicas, que tornam a vida, de certa forma, mais palatável, não tão nua e crua. Mas ele quer quebrar essas muletas porque ele acredita que a gente consiga caminhar por nossas próprias pernas. A filosofia nietzschiana, nós vamos ver uma filosofia afirmativa para a vida. Bom, sigamos, pessoal, sigamos. Agora, por que esse conceito de forças e tudo isso que a gente está falando importa para o psicólogo? Olha, importa muito, porque olha, veja a transvaloração. O corpo ou o Fernando, agora na verdade não é uma unidade. Alguém que escolhe, alguém que é capitão do seu próprio navio. Ah, eu vou para lá, agora eu vou para cá, eu vou fazer isso. A consciência está mais para um barquinho em cima de um mar revolto. E esse mar são essas forças. Nós gostamos de achar que a gente está sentado na cabine do capitão, um chapeuzinho, ditando as regras. Mas espera alguma coisa drástica acontecer com você, ou na sua vida, ou com alguém querido, para você ver como você vai se afogar nessas forças que operam, como esse mar vai levantar o seu navio. Quão frágil é a sua consciência, quão pequeno é o controle que você tem sobre esse barco. Está mais para um botezinho. Tente ficar sem fazer sexo ou se masturbar. Tente ficar sem beber água. Tente ficar sem dormir. Tranque a respiração. Agora, tranque a respiração. E tenta ver quanto tempo tu aguenta sem que o teu corpo dê uma outra ordem que você não consegue controlar. Vamos ver quem ganha a disputa. Você ou seu corpo? É sobre isso, mais ou menos, a ideia. E olha que bonita essa transvaloração, gente. Nietzsche está dizendo que essas forças mandam na parada. A consciência, ela é apenas um reflexo dessas forças. Veja que inversão. Platão vai dizer que toda a realidade é um reflexo do mundo das ideias. Nietzsche vai dizer, não, não, não. É basicamente o contrário. A consciência, ela é apenas um reflexo do mundo físico. Eu não mais controlo o barco e sou livre para Nietzsche. Essa é a transvaloração. Perceba, você faz 99% das coisas sem que você tenha consciência disso. Você não sabe conscientemente de biologia, estudou, e ainda assim seu corpo sabe certinho quais enzimas precisa fabricar para digerir a comida que você ingere. Você não sabe sobre física, mas sabe certinho calcular a distância quando você está caminhando, dirigindo um carro para entrar numa rodovia, tendo equilíbrio para não bater nas coisas e se locomover. Você não tem consciência disso. Mas seu corpo não precisa operar tendo consciência. A consciência passa a ser descartável. Nietzsche vai dizer, nosso corpo viveria sem uma consciência. Então, psicólogos, vejam, estamos começando a desenhar a ideia de que o trabalho com o paciente não parece estar na consciência. Ao menos no que tange o seu inteiro. Ela sai de um lugar de destaque para um lugar de subservência, de serva do corpo. Onde temos que olhar então para o nosso paciente e perguntar: o que está operando ali? Essa resposta a gente vai ter olhando para o corpo do paciente. Então, onde que a gente tem que olhar, Fernando? Corpo do paciente. Mas como que a gente olha para o corpo? No microscópio? Não. Vai ser através da consciência. A consciência, ela vai ser uma ferramenta, uma janela para nós acessarmos essas forças do corpo. Ela não é mais a soberana e o foco do trabalho no sentido resolutivo, onde só a partir dela e da razão vai se mudar o corpo. Não, ela vai ser uma ferramenta
para nós conseguirmos iluminar, botar luz nesses quartos escuros, nos porões escuros dessa nossa casa, nas forças que estão ali operando embaixo. Uma janela de acesso às forças que operam por debaixo. A consciência como uma ferramenta. Então, a terapia nietzschiana seria uma terapia em que o sujeito, através da consciência, consegue escutar, iluminar essas forças que operam por debaixo dele e buscar uma forma de afirmar essas forças no mundo. Isso nós vamos ver em próximas aulas. Tá? O que Freud vai chamar mais tarde de sublimação. Eu pegar o jeito de eu ser no mundo e conseguir colocar isso no mundo. A consciência para Nietzsche, ela surge como uma necessidade de comunicação. Ela é a última a chegar na festa. O corpo já existia muito antes de ter consciência, perdão, muito antes de ter consciência. Ela é um meio de sobrevivência ou de aprimoramento de sobrevivência que veio para a gente conseguir se comunicar com o outro no social, informar algum perigo, buscar uma conexão com o outro através da palavra, facilitar a sobrevivência de alguma forma. Eu dizer para um amigo, o colega da tribo, oh, não vá lá, tem uma onça, cuidado. Oi, eu estou precisando de ajuda. Veja, a comunicação é uma sofisticação do nosso GPS interno, que nos guia no mundo. Então a consciência surge como uma ferramenta de facilitar a nossa sobrevivência e reprodução. Novamente, uma transvaloração. Ela não é algo divino que cai de paraquedas naquele corpo. Ela é produto daquele corpo que serve para comunicar com os outros questões importantes para nós, mas que o outro também tem que compreender. Consciência como ferramenta, como facilitadora de quê? Das vontades que estão ali operando dentro do sujeito. Sobrevivência e reprodução. Agora percebam, no momento que eu utilizo ela, a consciência, para com o outro, que eu me comunico com o meu colega, o meu amigo, eu tenho que achar um ponto de comunicação de algo meu com o outro, que é igual para nós. Criam-se conceitos em comum. Vocês entendem? Quando eu digo onça, ele entende que é uma onça, é um animal quadrúpede que tem umas bolinhas e corre rápido. Isso é uma galinha, isso é uma onça. Isso é estar triste, isso é estar com raiva. Eu tenho que criar uma linguagem que não é mais a minha, integral, de 100% como eu me sinto, mas sim que o outro consiga corresponder. Veja, a linguagem e a comunicação, ela sim está no campo das ideias. Ela sim é insuficiente para expressar a minha subjetividade de forças, porque eu tenho que fazer uma checagem junto com o outro. Tá dando para entender? O problema, o efeito, ou melhor, o efeito colateral de termos que achar um ponto de comum na experiência do outro para se fazer entender sobre o que nós estamos comunicando, é que nós simplificamos a mensagem. Não deixamos tão complexa a nossa expressão de riqueza subjetiva do mundo interno. Vocês entendem? Veja, nós não conseguimos expressar a nossa singularidade na comunicação porque ela é limitada ao campo da compreensão comum. E esse é um ponto interessante também. Limitante da consciência, não que ela não seja útil para isso, mas limitante porque nós nunca vamos conseguir expressar verdadeiramente aquilo que nós sentimos. É difícil de colocar em palavras. A melhor forma que se consegue fazer isso é através da arte, através da música. A música vai muito além da letra, é a soma da letra com a melodia, é a poesia. Isso faz a gente se arrepiar, faz a gente se sentir compreendido muito mais que qualquer palavra que alguém possa dizer. Então a consciência e as ideias em comum, elas limitam a experiência humana subjetiva. Ela não é algo completo. E novamente, a consciência é uma ferramenta, é um acessório. Ela é uma espécie de Google Tradutor de idiomas do nosso corpo. Vá, aquela versão antiga, limitada, com falhas, certo?
Você tem uma riqueza para comunicar, mas sai aquele peidinho, aquela coisinha ali. Às vezes tem coisas que não tem palavras para expressar. Faz sentido? Mensagem da aula, pessoal. E olha, transvaloração nietzschiana. Nós tiramos a consciência do trono. Ela deixa de ser soberana. E ela passa a ser uma serva. Ela chegou por último na festa. Ela serve às vontades, e não o contrário. Do ponto de vista evolutivo, nós já tínhamos instintos, vontades e desejos antes de ter consciência. A consciência veio como uma forma de aprimorar a comunicação entre algumas espécies sociais. Mesmo que de forma imperfeita, porque eu não consigo manifestar tudo aquilo que eu sinto em palavras. Então, a consciência não está no comando. Ela segue ou obedece às vontades, às forças do nosso corpo. E que forças são essas? Que forças são essas, Fernando? Essas forças Nietzsche chamou de vontade de potência. E para falar sobre vontade de potência, essas forças, nós vamos ter que visitar um pouquinho Schopenhauer, que é onde Nietzsche se debruçou para ver o conceito de vontade e depois ver como Nietzsche traz isso para sua teoria como vontade de potência. Assunto para as próximas aulas. Bom, agora que você já sabe, ok, eu achava que era certo, que a consciência era dona de si, que eu achava que eu conhecia caiu por terra. A consciência não é aquilo que nos baliza. Aquele barco seguro que eu achava que eu era o capitão, tu me jogou no mar, eu não sou mais o capitão. Fernando, eu tô perdido. O que eu faço com isso? Calma. Nietzsche, através da sua filosofia, vai nos propor uma solução. Uma solução afirmativa à vida, elegante da vida. Não como até então todos os filósofos antes dele o fizeram, negando a vida corpórea, dizendo isso é ruim, isso é desagradável, vamos empurrar para baixo do tapete, esse corpo aqui não me serve. Vamos fugir do mundo. Vamos domar as paixões. Não, não assim. Vai ser uma solução sem muletas metafísicas, sem mundos imaginários, sem deuses substitutos. Um enorme sim à vida e esse corpo cheio de forças e falhas. Nós vamos ver como fazer isso nos próximos módulos. Chegaremos lá. Nas palavras de Nietzsche, abre aspas. Além disso, não podemos mais voltar ao antigo. Já queimamos o nosso barco. Só nos resta ser corajosos. Aconteça o que acontecer. Até breve.